Senhor presidente, se o senhor puder acrescentar o tempo de liderança que eu estou... Pode sim, claro. Senhor presidente, senhores deputados, boa noite. Está usando tempo de líder. É só o tempo de líder. Sim, senhor, tempo de líder. Tempo de liderança, 7 minutos. Ok, senhor presidente e senhores deputados, hoje o Banco Central, ele nos brinda com a menor taxa Selic de todos os tempos. A taxa foi colocada em 5,5% e eu vou arriscar a dizer que ainda nesse ano nós teremos uma taxa de 5%. Isso, quem sabe, para o povo brasileiro não significa muita coisa, apenas um número. Mas para esse parlamento, que praticamente por obrigação tem que acompanhar os números da economia, é algo absolutamente inusitado. Isso é o sinal de um novo tempo. Isso é o sinal de um novo Brasil, de uma administração que vem ganhando confiança de todos os lados, principalmente pelos empresários, que são aqueles que depositam o seu dinheiro, os seus valores, acreditam no país, gera emprego e principalmente riqueza. E é o que está acontecendo no nosso país hoje. E, infelizmente, eu ouço a oposição gritar aos quatro cantos contra o governo Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não realiza absolutamente nada. Então nós vamos elencar algumas coisas que o Bolsonaro tem feito para o nosso país e que muitas vezes nós precisamos estar aqui na tribuna falando realmente bem alto, não só para os nossos colegas parlamentares, para esse parlamento, mas principalmente para a população brasileira, porque felizmente nós temos internet, temos redes sociais, temos a TV Câmara, temos a Rádio Câmara, que leva a nossa informação, um pouco do nosso trabalho para todo o povo brasileiro. E eu queria citar, por exemplo, o acordo de livre comércio com a União Europeia, entre o Mercosul e a União Europeia, que estava travado há mais de 10 anos. E agora nós vamos poder vender mais para a Europa, faturar mais e ressuscitar algumas indústrias que estavam absolutamente abandonadas. E eu cito, por exemplo, o setor de calçados. Lá no estado de São Paulo nós temos a cidade de Franca, temos a cidade de Birigui, que são sedes do setor calçadista, que estavam simplesmente fechando as portas, porque o mercado europeu dificilmente abria suas portas. Agora nós temos outros setores sendo abertos no Egito, na China, e por toda a Europa, nos Estados Unidos, e esse é o caminho que o Brasil está seguindo. Vou citar uma outra medida, essa agora de cunho interno aqui no Brasil, que é justamente a medida provisória da liberdade estudantil. Por que nós vamos falar de liberdade estudantil? Porque o estudante, o nosso tão estimado estudante, que é o futuro desse país, ele era extorquido em R$ 35 para obter a sua carteirinha estudantil. E a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro deixa isso agora absolutamente gratuito. É zero para todos os estudantes do nosso país. Vamos sair das mãos da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que extorquia cada estudante em R$ 35 para fornecer uma carteira. Um verdadeiro absurdo. Acabou a moleza para a UNE. Mas vamos para mais uma medida do governo Jair Bolsonaro. A redução de 18% para 0%. 0%. É isso que vai ser cobrado agora no imposto de importação dos remédios para o HIV e o câncer. 0%. Era cobrado 18%. E alguns ainda insistem em falar que o presidente Jair Bolsonaro não pensa no povo. 0%. Não se paga mais imposto em cima de remédio do câncer e também do HIV.
Mas vamos continuar com a nossa história aqui, porque tem mais coisas que o presidente Jair Bolsonaro faz pelo povo. E outra é justamente uma lei aprovada onde o agressor vai pagar as despesas do atendimento médico em caso de violência doméstica. Sim, meus amigos, é exatamente isso. Agora, vítima de violência doméstica vai para o SUS, vai ser atendida, esse agressor, esse bandido, esse hipócrita vai ser condenado ao pagamento dessas despesas. E não para por aí. Vamos falar da medida provisória 864, que estabeleceu a pensão vitalícia para as famílias pobres que possuem criança com microcefalia. E não é pouco. Não é pouco. Os casos de microcefalia no país dispararam. E agora essas famílias vão ter pensão vitalícia. E o que falar então do grande ministro Tarcísio, que hoje comanda o Ministério da Infraestrutura? São quilômetros e mais quilômetros de estradas por todo o Brasil, onde esse ministro, que está utilizando do serviço de engenharia do Exército e também as construtoras, gerando emprego, estão asfaltando estradas e mais estradas que estavam paradas também há mais de 10 anos. Esse é o governo Bolsonaro. Falem, mas vamos falar bem do presidente Jair Bolsonaro, do seu governo, da sua equipe, porque essa equipe está realizando muito. No último sábado eu estive numa reunião com os caminhoneiros na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, e pude ouvir os mais sonoros elogios por essas atitudes. Obrigado. Presidente, pela liderança do